a gente costuma ler assim, cada um lê um, aí vai passando para lá. Salmo 103, um salmo agora assim de Davi, né? Versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. Não repreenderá perpetuamente, e para sempre conservará a sua ira. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Eu não estou achando aqui. 13. 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas o amor fiel do Senhor é de eternidade a eternidade, para aqueles que o temem. A sua justiça se estende aos filhos e netos. Sobre aqueles que guardam o seu conselho, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares de seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Eu acho que esse salmo é aquele que quando a gente termina de ler assim, dá uma leveza, né? No coração, assim. Não deve ter sido um salmo fácil de escrever, penso eu pelo menos, né? Porque para alguém escrever isso, no mínimo precisa experimentar e conhecer, né? A gente está, praticamente grande parte do salmo está falando da pessoa de Deus como ela é, né? Mais do que um ensino assim teológico, mais do que, né, algumas táticas evangélicas assim, na verdade está se falando de uma pessoa, de um Deus, né, e de como ele é, e isso só pode ser escrito depois que alguém se relaciona com ele. Sem se relacionar seria impossível, né, registrar ou pontuar todas essas questões, e eu acho que foi muita reflexão mesmo, né, muito tempo de caminhada, e eu acho interessante que com todo esse com esse conhecimento do Senhor, ele inicia o salmo, né, talvez mais do que convidando, né, talvez assim determinando a própria alma dele que permaneça com o coração grato, né. Isso me chamou bastante atenção com um versículo que eu li aqui mais na frente, que eu tinha sempre uma dificuldade, às vezes, quer dizer, tinha não, né, costumo ter, é só passar por uma situação que ela volta, que é no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 16, né? Quando Paulo está... 5,16, né? Paulo está encorajando os irmãos que se reuniam ali em Tessalônica, e assim nas instruções finais, né? Ele dá algumas orientações, como... Eu vou ler na versão NVI, mas se alguém tiver uma outra versão pode ler também. Alegrem-se sempre. Algo assim bem... Regozijai-vos sempre, né? Dá uma ideia de continuidade, né? E dá uma ideia de que não precisa ter um motivo para fazer isso, né? Pelo menos na leitura que a gente está vendo, né? Diz para que seja feito, não diz que precisa de um motivo para que isso aconteça, né? Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças em todas as circunstâncias é um desafio, né? Um desafio que acho que tem dois caminhos, né? A força do nosso braço, tentar fazer isso mecanicamente, tentar empurrar isso goela abaixo, né? Ou ir caminhando com Deus, talvez como esse salmista, entendendo quem Deus é, como Deus é verdadeiramente, como é que é o coração dele, como é que ele pensa, e dessa forma entender que é possível dar graça em todos os momentos da nossa vida, né? Ver de um outro prisma, né? Ver de um... Não apaguem o espírito e não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, né? São instruções bem simples, bem diretas, né? E que o salmista começa com esse convite para que a alma dele pudesse assim agradecer e bendizer ao Senhor e não esquecer. O que vocês acham dessa palavra esquecer aí? Sim, a gente pensar junto aqui. Assim, por que ele está dizendo isso para ele mesmo, né? É nosso mesmo, né? Assim. A gente costuma lembrar mais das coisas ruins, né? As boas, né? Mas a gente não fica de memoriar. Alguma coisa que acontece com a gente esquece. É interessante. Faz um esforço para... Você não deleta, né? Mas ele vai para algum lugar dentro de você que fica ali, né? Como ele falou ali, aquilo não faz parte do nosso dia a dia, né? Aquilo não interage com o nosso dia a dia. Fica ali, como você falou. Ninguém, né, não ser a pessoa com Alzheimer, mas tirando um caso específico de doença, né, aquilo que alguém fez, ou aquilo que Deus fez por nós, de alguma forma está lá dentro, né? E você falou que precisa fazer força, né? Tem que estar sempre querendo coisa nova, né? Parece, né? Os benefícios, um benefício novo, uma coisa nova. Aí de repente esquece os outros benefícios que também foram bons, né? É verdade, né? A gente é um pouco seletivo, acho que você falou, né? A gente esquece o que o nosso companheiro fez de bom, mas lembra tudo aquilo que ele fez de mal, né? Não há nenhum marido ou uma esposa que possa falar o contrário disso, né? Como você falou, na nossa natureza, né? É mais fácil a gente lembrar o que os irmãos fizeram contra nós do que os irmãos fizeram por nós, né? É aquela velha história assim, bem simples, né? Daquele irmão que ficou doente um mês em casa, ninguém foi visitar ele, né? Ele era cristão há 10 anos, e aí ele chegou e falou: pastor, temos que abrir um grupo de visitação. Aí o pastor: mas por quê? Porque eu estou um mês em casa, ninguém veio me visitar, meu Deus do céu. Aí o pastor veio e falou assim: e nem os 10 anos que você estava com saúde? Você visitou alguém que estava doente? E aí aquela pessoa, puxa vida, né? Podia ter visitado, né? Então, assim, é normal da nossa natureza adâmica, da nossa inclinação mesmo, né? Como ele estava falando,
a gente, na verdade, só lembrar realmente aquilo que debita da nossa conta, né? O crédito normalmente é esquecido, né? E Deus faz o contrário, já reparou? Já reparou? Porque ele diz que dos meus pecados, ele diz assim, olha, que antes de eu o conhecer, eu era inimigo dele na minha mente. Paulo fala isso em Romanos, né? Então, assim, tudo que eu ofendi, tudo que eu blasfemei, palavras que saíram dos meus lábios de ingratidão, né, de dureza, né, quando eu me quebranto e peço perdão ao Senhor, ele realmente remove e não lembra. Mas tudo aquilo que está sendo feito, lembra lá Malaquias, né, o Senhor está tomando nota do que nós fazemos por ele. Olha que interessante. Olha como são duas naturezas diferentes. Deus, né, não lembra e esquece o mal que fizemos a ele, mas lembra e é galardoador. Diz que em suas mãos está o galardão para que todos aqueles recebam, né, segundo o julgamento dele. Né? E nós somos o contrário. Nós esquecemos as coisas boas que os irmãos fazem para a gente, né? Um sacrifício da companheira, do companheiro, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, principalmente, né? Dos pais, né? De Deus, mas as coisas que fizeram contra nós ficam, né? Então, assim, é uma questão de natureza, acho que é a primeira coisa que a gente pode pontuar, né? Então, não é uma coisa que dá para fazer com a força do nosso braço, né? Não dá para a gente forçar uma transformação assim, tentar entrar numa caixa né? Acho que talvez não seja bem por aí, né? Acho que o primeiro ponto é reconhecer que eu, pelo menos, vou falar por mim, que eu sou assim. Nasci assim no meu primeiro nascimento. Sou assim, né? Aquilo que meu primeiro pai, Adão, lá atrás, né, plantou, veio correndo em todas as gerações, né, e como Davi mesmo declara, eu nasci no pecado. Então, assim, não sou pecador porque peco porque sou pecador, né? Em algum momento da minha vida, ouvi o Evangelho, que falava a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que eu não sabia nem quem era, me convenceu de que isso era verdade, embora parecesse plena loucura. Eu criei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O meu coração, nós cremos e confessamos com os nossos lábios, né? Jesus entrou, fez morada na nossa vida. Nós nascemos de novo pela água e pelo Espírito, né? Somos constantemente lavados em todo período de comunhão, né? Uns lavamos os pés uns dos outros e o Senhor continua nos purificando, nos convidando para andar na luz. E, ao mesmo tempo que tenho dentro de mim essa natureza que quer esquecer, né, o mal, quer perdoar, quer testemunhar essa semelhança de Deus, existe outra natureza dentro de mim, né, que é um conflito, né, e engraçado que agora falando isso hoje mesmo eu lembrei disso, que hoje eu tomei uma chamada de atenção assim, coisa de trabalho, né? Daquelas pesadas, né? E como é difícil a gente separar, né, o assunto que está sendo tratado com as coisas pessoais, né? É muito complicado, a gente sempre leva o pessoal, né? Se não parar ali, Senhor, me dá graça, não deixa um sentimento entrar, né? Então, quando Paulo fala, o Espírito Santo fala através dele para falarmos a verdade uns com os outros, que desafio é esse, né? Porque se de repente se a irmã Lourdes for tratar na verdade comigo, vier para conversar com todo o amor, né? A gente não está falando aqui de despejar, de vomitar, de agredir, mas ela vem falar toda a verdade, assim, a verdade do Senhor comigo, né? Eu fico pensando assim, será que eu estou preparado para ouvir, né, o que ela vai falar? Será que eu vou tentar O natural nosso é como, né? Alguém vem falar alguma coisa a nosso respeito, né? Pode ser qualquer exemplo, né? Rafael, você acha que você não erra, cara, não é assim, você erra e tudo. Então, assim, qual é a primeira atitude normal nossa, né? É tentar explicar. É muito difícil você ouvir alguém
ouvindo a verdade e aquela pessoa ouvir toda a verdade em silêncio e sair dali para refletir. Já mostra um ponto de maturidade. Porque normalmente o nosso primeiro ponto é tentar explicar. É defesa, é justificar, é dizer, não, mas não é bem assim, olha, é que você não entendeu isso. Às vezes pode até ter isso, mas... E quando a gente mais uma vez olha para a gente, olha para Deus, vem aquele constrangimento no nosso espírito, porque Jesus tinha motivo para se explicar e caminhou mudo. E não se explicou, não falou, não deu razões, né? Mas obedeceu em silêncio, né? Então, olha só, a gente... Amém, olha só. Então a gente começa a olhar a nossa natureza e a natureza do nosso mestre, do nosso Deus, né? A gente começa a perceber assim que a minha natureza é miserável, mas a dele é linda, né? É pura, é uma coisa que você admira quando você lê, né? Uma coisa que te impressiona, né? É claro que quando chega a hora da gente viver isso, existem os nossos conflitos e tal, as nossas lutas interiores e tudo, mas quando a gente... Não há alguém que não olhe para o caráter de Deus e não se maravilhe, né? Como o salmista falou, meu Deus, assim, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, os seus caminhos são perfeitos, né? Sua palavra é limpa. E ele começa... Porque ele vai olhando a forma como ele pensa, como ele age, e depois ele vai olhando a forma como Deus pensa e como age. Ele está fazendo aqui alguns registros, ele vê assim... Realmente o Senhor não é homem e eu também não sou Deus. Às vezes a gente acha que é Deus, né? E às vezes a gente acha que Deus é homem. No nosso dia a dia, não conscientemente a gente até sabe que não é. Mas no nosso dia a dia, às vezes a gente tem algumas atitudes, né? Tipo assim, isso eu não vou fazer de jeito nenhum, né? Quando eu, Rafael, falo isso é porque eu estou me colocando numa posição de senhor, não de servo, né? Eu estou determinando algo, né? E o servo não é bem por aí, né? E a gente olha Deus tendo poder para se colocar nessa posição e ele se coloca numa posição de servo. Ele entra no mundo num estábulo e sai pelo mundo por uma cruz. É um carpinteiro morando nas regiões menos favorecidas do norte da Galileia, né? É alguém que não teve prestígio na sinagoga, é alguém que não tinha formosura, não tinha beleza. Pelo contrário, o Espírito Santo fala através da boca do profeta Isaías que nós achávamos que ele era um oprimido, né? Um homem, né? Cheio ali de transgressões mesmo, né? E nós não sabíamos que, na verdade, ele estava carregando os nossos pecados, as nossas culpas e o castigo que nos traz a paz, né? Então, assim... eu acho que o salmista, assim, refletindo um pouco sobre a vida dele e o Deus que ele está conhecendo, né? Eu acho que um processo interessante é a gente olhar e contemplar e admirar a Deus, né? E reconhecer quem ele é e quem a gente é. Assim, penso eu, mas não estou dizendo que seja assim ou não, é só uma reflexão. É um bom momento para a gente começar, né? É um bom ponto, né? Não adianta escrever um livro de 3 razões para ter um coração grato, não adianta tentar criar alguns sistemas e algumas regras, não é bem assim, né? Algumas coisas a gente só descobre que é ingrato quando se coloca exatamente na posição daquela pessoa. Então é muito comum alguém, quando tem filho, olhar para o seu filho e falar assim: caramba, se meu pai sente por mim o que eu estou sentindo por essa criança agora sem fazer nada, metade das coisas que eu pensei a respeito dele não são exatamente do modo como eu pensei. Ainda que ele, da sua forma, da sua maneira, dentro das suas limitações, demonstrasse uma espécie de amor que eu não compreendesse, né? Porque cada um tem uma história, né? E ainda que não houvesse uma afeição de carinho, alguma coisa e tal, mas quando a gente se coloca assim e fala assim, puxa vida, aquilo já constrange a gente, né? Então, às vezes, na caminhada cristã, é preciso a gente andar e se colocar na posição do outro.
É muito comum. Isso é um processo também da gente descobrir, ou do Espírito Santo nos ajudar a identificar a ingratidão, né? Então a gente fala mal do irmão que cuida da gente, ou fala mal de um pastor, ou senta o pau em alguém, até o dia que Deus chama a gente para cuidar de algumas pessoas, e as pessoas sentam o pau na gente, e a gente fala assim, puxa, obrigado, meu amado, obrigado. Ele fala assim, puxa vida, tem duas situações, ou falar assim, caramba, esses caras são terra seca mesmo falando mal da minha vida, ou parar, botar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, como eu fui ingrato com a pessoa que cuidava de mim, que tentou me discipular, que tentou me ensinar os primeiros passos, que tentou me apacentar, ainda dentro das limitações, dentro da compreensão que tinha, dentro de alguns equívocos bíblicos, mas era um coração de alguém que queria cuidar, como eu falhei com essa pessoa, né? Então, assim, às vezes não há outra maneira, né, de nós percebermos ou identificarmos a nossa ingratidão quando Deus nos chama, né, para trocar de lugar com alguém, seja o caso de Jacó, seja o caso dos irmãos, né, na segunda vinda, quando um ficou preso e os outros voltaram, né, para pegar Benjamim, ele estava sentindo ali um pouco, né, assim, pô, agora eu estou preso, né, eu falei assim, caramba, um dia eu joguei meu irmão na cisterna, né? Então, assim, acho que é um processo bem didático, né, de como o Senhor vai liberando revelação para o nosso interior a respeito de compaixão, misericórdia, se colocar no lugar do outro, entender o outro, né? Parece que isso tudo, né, quando o Senhor vai abrindo os nossos olhos, a gente vai olhando e vai percebendo que o tempo todo, em todo o momento, como disse Paulo para os irmãos de Tessalônica, em todo o momento há motivo para dar graças. Há motivo para reconhecer que existe um Deus que está cuidando de nós no dia bom e no dia ruim. No dia alegre e no dia triste. Ele está cuidando de nós. Há coisas normais que nós escolhemos porque plantamos, há situações que Ele permite, como o Pedro falou, né, que não necessariamente porque plantamos, né, não estamos aqui querendo rotular ou julgar situações ou circunstâncias, né? Mas perceber que em tudo existe o cuidado de Deus para com a nossa vida. Não é verdade? Acho que as pessoas que têm um pouco mais de idade ainda podem falar isso com mais propriedade, né? A gente é mais novo assim, a gente vai pensando e tudo, né? Tem aquela sensação que tem resposta para tudo, né? E a pessoa chega já numa idade e fala assim, puxa, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi Deus cuidar de uma pessoa, ainda que ela seja rebelde. Nunca vi Deus abandonar um filho dele, ainda que por vezes numa caminhada do deserto, nunca vi o maná não cair de manhã por causa do que a pessoa fez no dia anterior. Sabe? Nunca vi Deus selecionar água para algumas pessoas beberem e outras não. Ele faz o sol nascer sobre o justo, o injusto, né? Ainda dentro dos filhos, aquele que de repente está um pouco mais rebelde, o outro está um pouco mais submisso, mas assim, o amor de Deus no fundo quer constranger a todos que larguemos as nossas rebeliões, a todos que larguemos a nossa resistência e de alguma forma alcancemos uma rendição maior diante dele. Não feito isso pela nossa força, mas por um entendimento de que realmente tudo é pela graça dele. E que isso é um favor imerecido. E quando eu olho a minha conta, ela sempre está negativa, né? Ela sempre há algo para ser perdoado. Sempre quando eu chego diante de Deus, há algo para ser rendido no altar. Nunca eu chego diante de Deus com tudo entregue, com tudo rendido. Que homem poderia ter a pretensão de dizer ou de falar que tem o seu coração 100% rendido a Deus? Estamos numa caminhada cristã, como tantas pessoas do Antigo e também da Nova Aliança, que estão constantemente num processo de rendição, constantemente, né, rendendo, entregando situações, coisas, pensamentos, forma de lidar com terceiros, né? E o salmista aqui está dando uma ordem para ele mesmo não esquecer, né? Tem coisas que eu me alegro
e ao mesmo tempo fico triste, né? Mas essa tristeza não é, ela é pequena, é uma coisa que não tem tanta importância. Pequena por ver o tamanho da nossa miséria, mas também alegre por ver o tamanho da bondade e da graça de Deus, né? Falando de não esquecer, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, né? Eu dou para vocês exatamente aquilo que eu recebi, né? Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e disse: tomai e comei, né? Porque isso é o meu corpo que é dado por vós, né? E levantando também o cálice, ele diz: esse, né, é o cálice, o sangue da nova aliança, né? E complementando, ele vai dizendo, né? Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Lembrando que da minha morte. É uma coisa assim impressionante, né? Parece que o Senhor conhece a nossa capacidade de esquecer mesmo, como você estava falando, né? Às vezes no nosso dia a dia, isso não... É mais fácil a gente falar assim, pô, caraca, eu estou sofrendo igual gato molhado, meu irmão. É mais fácil eu lembrar do meu sofrimento do que o sofrimento que o Senhor passou por mim. Isso aí, né? Ponto pacífico, assim. A gente pode não falar, mas é o nosso. E assim, aí o Senhor nos dá meio, nos dá forma de que a gente lembre, né? De que a gente pare. Então, às vezes, mais do que não perder uma ceia, mais do que um ritual, mais do que uma liturgia, mais do que qualquer situação, é poder parar um momento e fazer o nosso coração lembrar da morte dele. Ela não é um cerimonial como muita gente acredita, é um memorial. Existe uma diferença muito grande entre o cerimonial para o memorial, né? O memorial é trazer à memória todo aquele momento ali que reverbera para a eternidade. Amém. Não só para a eternidade, mas para mim todo dia. Esse memorial, todo mês eu tenho que estar trazendo ele para mim, porque aí eu não olho mais para as minhas mazelas, para os meus problemas. Eu consigo olhar para o benefício maior e todos os benefícios anteriores. Por isso que você tem de ver. Não te esqueça dos teus benefícios. Ele está falando para uma dele, os benefícios que já tiveram para você, que foram perdão, a cura, a limpeza da alma ali que ele já teve. Então, assim, isso é muito interessante. É muito interessante, né? Se a gente parar esse momento, você imagina uma reunião em que todos os irmãos, né, pudessem ter essa sintonia, né, estarem assim debaixo dessa graça, desse reconhecimento. Você vê assim, né? A gente está pensando agora, a gente conversando sobre isso, eu me lembrei assim, cara, não existe coisa mais maravilhosa do que você ver um álbum de fotografia. Porque o álbum de fotografia, você entra naquele espaço, naquele tempo, no dia que foi tirada a foto, e certamente foi tirada a foto num momento que houve uma grande alegria, uma extrema alegria. Você consegue, de fato, ir lá atrás e lembrar exatamente do mesmo sentimento. Você consegue sentir os cheiros, os sabores do dia, anos depois. Você vai lá anos depois na fotografia, esse dia, um dia que aconteceu isso e isso. Aí você fala, você lembra disso? Talvez a outra pessoa até veja a mesma fotografia e lembre da sua parcela de história, de qual enquadramento que ela estava naquela foto. E aí isso é muito interessante, né? Porque apesar do evangelho ter sido alcançado por todos, cada um tem uma história particular na fotografia, né? Cada um está num ângulo diferente, cada um lembra de uma imagem diferente, cada um lembra de um momento diferente que chegou para estar ali. E isso marca, né? Sempre quando eu estou assim, na questão de fotografia, quando eu olho, a gente vê o diálogo correndo lá em casa. Tu lembra disso? Não lembro disso não, mas eu lembro disso aqui, ó. Disso, nesse dia da foto aconteceu isso. Então Deus quer trazer o memorial daquilo que é íntegro, que é inteiro, mas também quer lembrar que existe um memorial individual, assim, ó. Eu também fiz algo por você, não é só pela humanidade que você é incluído nela, mas que é algo particular entre você. Tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Né? A senhora gosta desse versículo, né? É a memória, né? Ela toda segunda. Fatos e nos dá esperança, né? É verdade. E aí a gente vê hoje na igreja as pessoas faltando o dia da ceia por acreditar que isso é um ato religioso, litúrgico.
Isso parece, sabe o que me lembra? Eu não estava na foto. Ou minha foto foi apagada lá, porque eu não tenho prazer em ver minha foto na. Olha, abrir o álbum todo primeiro dia do mês para me ver na foto. Eu não tenho prazer. Então eu pensei, para mim tanto faz. Aquela coisa, pessoas, vem cá ver o álbum de fotografia. Não quero ver isso não. Isso não me traz nada, não traz nenhuma lembrança, não traz nenhuma memória para mim. E hoje a gente tem vivido muito isso, né? As pessoas estão muito sem memória, né? Sem memória do sacrifício, sem memória do que Deus fez, sem memória de como chegou até ali. Então, assim, o cristão está perdendo a memória. O memorial. Interessante, perdendo a memória, né? Engraçado que quando realmente a gente, de alguma forma, não pensa nisso, e aí você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente não... Essas coisas não são deletadas da nossa mente, é porque a gente está pensando em outras coisas, concorda? Teoricamente não existe espaço vazio, né? Se eu deixei de lembrar disso, é porque eu estou lembrando de outra coisa, né? Assim, eu quando paro um pouco assim, pelo menos na minha vida pessoal, eu lembro assim, é interessante, as grandes coisas que ocupam assim o meu pensamento, não sei se de vocês assim também, mas são preocupações. Preocupações é uma... eu acho a preocupação uma coisa pior do que o problema. Eu até acredito particularmente que um problema não mate, mas a preocupação do problema mata. A longo prazo, indiretamente, né? A gente sabe, às vezes, tem um problema, às vezes tem que administrar aquela questão mesmo, é complicada, né? Mas, às vezes, a nossa preocupação em relação ao problema, e aí preocupação, obviamente, a gente sabe que está associada à ansiedade, a querer controlar o problema que às vezes é incontrolável, então isso também gera estresse, né? E tudo isso vai trazendo um turbilhão de coisas assim interiores que quando a gente para, a gente está às vezes tomado de todas essas preocupações da vida, como diz lá a parábola, né, do semeador. São aquelas plantinhas que vão crescendo assim, né? E a árvore até cresce, mas não consegue frutificar porque fica verdinha ali, porque as outras preocupações da vida, né, abafam ali o sol e a chuva, né? Então assim, eu fico pensando assim, caramba, quando Jesus diz assim, né, pra gente não andar ansiosos, né, preocupados, às vezes, eu vou dizer por mim mesmo, irmão, às vezes tem coisas que eu acho assim, ele disse isso que tem que ser assim, ele disse assim, né, às vezes a gente não vê o amor de Deus, né? A gente não vê que Deus está falando alguma coisa porque realmente é o melhor caminho. A gente acha que é uma coisa que ele criou pra gente, tipo assim, ir pro céu. Aí não, irmão, para você ir pro céu, tem que ser assim, irmão. Olha, para ir pro céu, tem que fazer tal coisa. Para ir pro céu, E a gente não consegue entender que, na verdade, a palavra do Senhor é vida. Não andar ansioso por coisa alguma, saber que isso é preocupação de quem não o conhece, na verdade, não é que seja melhor para Deus. É melhor para quem? Para nós mesmos. Melhor até para a forma como a gente vive o quê? Aqui. Né? Você fala assim, não, tem que confiar no Senhor. A gente coloca isso quase como uma missão evangélica ou uma missão assim... não sei, meio que esotérica, né? Assim, uma coisa que meio não vou confiar em Deus e Deus vai mover, tal, assim, quando na verdade Deus fala assim, a melhor forma de você viver, filho, é pela fé. Acredite, se tivesse outra melhor forma, eu teria dispensado para a sua vida. Eu quando chamo você a viver por fé, eu não quero tripudiar de você. Eu não quero colocar você em situações difíceis. Eu não quero fazer, não quero. É a melhor maneira para você viver. Eu te criei. Eu sei como você é, por dentro e por fora. Né? Os ossos, né? O tecido ainda estava entretecido no ventre da minha mãe e o Senhor já me conhecia. Então, quando ele... Olha, te chamei o justo para viver pela fé. Rafa, eu sei que você tem resistência com isso, mas é a melhor maneira para você andar, meu filho. É a melhor maneira para você, o tempo que você está aí na Terra, dessa forma, acredita que o que eu digo é verdade e o que você imagina é mentira.
Irmão, como isso, às vezes, a vida religiosa realmente deixa a gente meio louco, meio esquizofrênico. Assim, pelo menos eu espiritualmente falando, né? Porque você quer ser uma coisa, não acha que aquilo é o melhor. Né? Porque a gente fala isso o tempo todo. Meu Deus, que vento. Meu Deus, olha a lutinha aí. Meu Deus, olha assim. A gente não acha que aquilo é o melhor, mas a gente acha que tem que fazer aquilo de alguma forma. Porque, né? Outra coisa é eu acreditar que o que Deus falou é bom, é o melhor, e o que a minha mente tenta me convencer todos os dias não é bom para mim. Não é bom eu meter a mão, não é bom, entendeu? Não é. Mas assim, isso é absolutamente certo, né? Mas hoje é tão utópico, né? No sentido da nossa natureza humana, a gente acreditar nisso, né? Eu acho que o grande desafio é a gente voltar a isso, cara. Porque a gente é sugestionado a Deus, de certa forma imposto por Deus, nós vivemos de fé, num mundo sem fé. Num mundo onde tem a razão como sua base, né? E não a fé. E aí só que a gente quer viver com a visão da fé, mas com uma realidade da natureza da razão, né? Assim, eu tenho que entender que os padrões da razão não convergem mais com os padrões da minha nova vida. E aí significa um rompimento total. Um rompimento total. Só que a gente não está preparado para isso. Porque rompimento total, e aí eu não quero trazer a visão da igreja primitiva, no sentido de aquela igreja que era certa. Igreja de problemas, as cartas foram escritas porque os problemas estavam rolando solto. Exatamente nisso, né? Mas existiu uma mudança comportamental. A renovação da mente pela entrada do novo de Deus era mais factível. Você tinha um caminho, tu largava e ia para lá. Hoje em dia a gente não quer, não pode, né, largar essa razão, porque nós vivemos num mundo arraigado de razão. Então o desafio hoje é tentar, de fato. Hoje tem mais jovem rico, eu quero dizer, do contexto, do que Pedro, daqueles que largam o barco e vão. Hoje tem mais daqueles que querem tem até acreditam, poxa, meu bom mestre, estou aqui, ó, faço tudo desde o início da minha vida. Mas não dá para largar a razão, não dá. E a igreja hoje tem vivido essa relação de proximidade entre a razão e a fé, a balança do equilíbrio. E nessa questão de evangelho há um desequilíbrio. A fé tem que estar mais pesada do que a razão. Tem que haver um desequilíbrio. Se existe um equilíbrio, significa mornidão, né? Não é fácil, né? É um abismo, né? E quando a gente chega e fala nisso, cara, esse que é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente mesmo, é aí, cara. É aí. Essa decisão. É a decisão de interior. verdade genuína. E hoje eu digo eu vou dizer de nós aqui, nenhum de nós tomou essa decisão hoje, aqui, no grupo que está aqui. Porque nós continuamos vivendo o mundo, entendendo, criamos um modelo de que há uma possibilidade de adaptação. Criamos um modelo e a gente convive bem nisso. Se nós temos comunhão, amor ao próximo, vemos na igreja, vida fiel a Deus, buscamos não pecar, tentar viver uma vida de santidade, tentar buscar o Senhor, a gente conseguiu acoplar, sabe assim, ó, vamos fazer um negócio aqui. Isso aqui era, meu irmão, não era isso, ó, muda. Se você era assim, Paulo estava acomodado no sistema. Tudo será para te recalcitrar contra os meus argumentos. Agora vamos, inverte tudo aí. Tu vai ser pisoteado, vão ser apedrejados, vão tentar te matar. E você ainda vai tentar ganhar esses caras. A realidade vai mudar. E o cara abraça essa ideia. A gente hoje acoplou. A gente não acoplagem, né? Pegamos o que era no mundo, acoplando. Pá! Opa, conseguimos encaixar. E não queremos desgrudar disso. Assim tá bom. Assim tá bom. Esse é o desafio. Chegar nesse patamar, cara. É onde que Jesus está voltando.
A igreja do fim vai ser a igreja que vai cumprir. A igreja que vai realmente... Engraçado, né? E às vezes, você falando disso, eu fiquei pensando assim, né? E às vezes alguns momentos de impacto da nossa vida, né? É normal, né? Que acredito eu que Deus use circunstâncias, tenta nos mostrar isso, né? São momentos de lucidez, né? Poucos, assim, dá aquela lucidez, assim, que eu acho que é muito sábia a palavra de Salomão quando diz assim, há mais sabedoria num velório do que em grandes festas, né? Pode ser o que for. Eu não imagino que há uma dor, mas tenta explicar alguma coisa para uma pessoa que perdeu o filho. A lucidez naquele momento da vida, da existência, do propósito, porque é como se a gente estivesse quase dentro de um sistema que é uma gaiolinha, você está ali correndo atrás do queijo, né? Pá, acordei de manhã, fui trabalhar, paguei meu salário, não sei o que, cheguei em casa, pum, vi televisão, saí da televisão, pá, fui pro culto, dormi, conversei um pouquinho, acordei de manhã, cuidei do meu filho, levei ele na escola, voltei, pimba, não sei o que, encontrei o irmão, falei com ele, blá, blá, blá. Aí assim, né? É algo que, não, e é feito até, né? A gente entende que esse cosmos, esse sistema é feito realmente, né? Para aprisionar os homens ali igual o nome dele lá, esqueci agora, o primeiro caçador diante de Deus, né? Para aprisionar os homens debaixo de um governo mesmo, né? Esse rompimento, essa salvação que seria sair para fora de, né? E aí foi o que o Serafim colocou, não sair só para fora no sentido externo de mudar de realidade, mas assim de renovação de mente, como Paulo colocou em Romanos 12, é o grande desafio. E a gente ainda hoje tem um evangelho contaminado, envenenado. Imagina a gente vivendo numa sociedade onde a gente não busca não se conformar, mas como ele falou, cria alguma maneira intermediária de tentar viver isso tudo. E esses momentos são momentos de lucidez, certamente. Quando acontecem coisas que a gente não compreende na nossa vida, sabe? Mas elas fazem todo sentido, né? Acho que foi ano passado, em agosto, eu perdi um grande amigo meu com 33 anos de idade, inclusive era sócio da nossa empresa também, e ajudou algumas vezes no estudo, compartilhava algumas palavras e tal. Tinha uma filhinha de 11 anos, um servo do Senhor, passava praticamente o dia lá na casa do meu irmão e tal, e uma noite ele dormiu e não acordou, sabe? E aí naquele momento eu parei e falei assim, caramba. São momentos, né, claro, mas naquele momento de lucidez eu falei assim, caramba, eu durmo e acordo e me esqueci desse benefício. Me esqueci que quem faz eu levantar é Deus, porque o meu irmão não levantou. E para Deus não tem essa, pô, mas ele tem um filhinho de 1 ano, Senhor, é complicado, segura a barra aí e tal, não sei o quê. Deus não é homem. Como é que vai ser? Como é que vai criar? Pô, Deus, dá um desenrolo aí e tal, vamos tentar um intermediário. Deus não tem pacote. Eu acho que a gente consegue chegar nesse patamar que eu falei, que é tanto também que a razão te dá uma pernada, entendeu? A razão a nossa vida é uma acoplagem do espiritual com aquilo que é racional. A igreja tentando se adaptar a isso que eu acabei de falar, só que você cria esses 2 bases, mas imagina 4 pilares, 2 espirituais e 2 racionais. É o equilíbrio que a igreja mais indo na direção faz. Eu não estou falando dos modelos, tá? Eu não quero. A que está tentando ir na direção é 2 e 2. Só que os 2 alicerces da razão, quando eles saem, você tem que se equilibrar com os 2 da fé. Aí, meu amigo, aí você consegue chegar um pouco nesse patamar de renovação. Porque eu me lembro quando eu estava no hospital, você fala isso aqui. O médico chegou para mim e falou assim, cara, você está mal. Só tem uma coisa para você. A cada dia, 24 horas. Se você passar por isso, a gente ganhou mais um degrau. Senão, tu vai para o CTI, vai ficar entubado. Risco de morte alto. Falava para mim numa boa, assim, né? Eu me lembro que quando ele falou a primeira vez, eu tomei um choque, né? 33 anos também, eu tomei um choque. Eu falei, caraca, eu vou morrer. Cara, com oração, eu fui pro quarto. Mas eu chorei igual criança, pedindo perdão a Deus por
todos os meus pecados. Aí houve a conversão, sabe? Essa mudança de mim. Eu não tinha mais nada, eu só tinha o alicerce da fé. Era a única coisa que eu podia me mover. O médico falou, eu fiz o que tem que fazer. A partir de agora, só está na mão, ele falou, está na mão de Deus. Então você fala, cara, ali você fala assim, tu esquece tudo, cara. Os alicerces da razão cabem para você, você nem olha para aquilo. Aí você fala assim, cara, eu só posso me equilibrar na fé. E aí você muda tudo, né? Você vira um super cristão. Você vira assim, aquele cristão de que dá orgulho, sabe? Aquele que dá orgulho de ver. Aí, meu amigo, aí, sabe que aí tu vai passando, não, agora é pra valer. Agora, meu irmão, Paulo que se cuide. Eu vou escrever outros livros, brincando, né? Vou entrar nessa galeria aí dos heróis da fé, vai ter um espaço pro meu nome aí, porque agora eu vou ser o homem do céu pro Senhor. Só que aí a vida começa, aí você bota de novo o alicerce da razão, você bota de novo o outro, aí você volta, caralho, você fala assim, por isso que às vezes tu toma uma pancadinha, às vezes é bom, né? Aí tu fala assim, opa, isso tudo é vaidade, cara. Vamos voltar pro que é importante. É o desafio. Aí ele coloca aqui, né? É ele que perdoa todos os seus pecados, né? Como é bom ser perdoado, né, irmãos? Vamos ser sinceros? Como é bom ser perdoado. Então, olha que coisa, a gente está falando das naturezas também, né? Deus ama perdoar. Nós não amamos perdoar. Nós perdoamos porque é um mandamento. Caraca, quando eu leio isso eu falo, meu irmão, eu sou muito duro mesmo. Porque olha só, a coisa mais constrangedora para mim é ter um mandamento dizendo assim, ame o teu Deus, Rafael, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Isso para mim é quase uma agressão. Porque isso deveria ser algo natural. Reconhecendo quem ele é e quem é a sua pessoa, essa conquista devia vir como isso é um mandamento. Olha o grau de dureza. Olha o grau, assim, de miséria receber um mandamento como esse. Na verdade, o mandamento me mostra quem eu sou, mas também quem ele é. Ele ama perdoar. E ele o faz com alegria. A gente faz o quê? A gente tenta não rasgar, perdoar, assim, perdoar que eu estou dizendo é perdoar de verdade, né? Claro, pisei no teu pé, me desculpe e tal. Isso aí, né? Perdoar aquilo que tu chama na mente de miserável. Miserável. É, aquele que você, por você, ficava anotado num livro, guardado dentro de um cofre. Você jogava a chave no mar e falava assim, ninguém vai apagar isso, né? Enquanto ele rasga a dívida, eu aguardo. Enquanto ele cede, eu retenho. Enquanto ele dá, eu cobro. Olha que diferença. Mas ao mesmo tempo, a sua pessoa e a sua obra na cruz tiveram como essência o cumprimento eterno do propósito de Deus de tornar o homem à sua imagem e semelhança. Então, se por um homem entrou o pecado e a morte, por um homem também entrou a justiça e a vida eterna. Então, por causa de um homem, todos nós nos tornamos pecadores. Mas também por causa de um homem, todos nós nos tornamos justos. Então, é o sentido, acho que mais essencial da palavra cristão, né? De seguir a ele. É aquela admiração, mas no sentido de ter sido conquistada por esse amor e veio a primeira vontade de segui-lo. Só que, na hora de segui-lo, sou defrontado com o caminho que ele escolheu andar. Porque aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quero o seguir por quem ele é e por quem ele, né, e pelo que ele fez por mim. Admiro o seu caráter,
admiro os seus atributos, admiro quem ele é. Mas ao segui-lo, sou confrontado com esse caminho. E passo a ter que me decidir escolher todos os dias. O que eu faço? Nego a mim mesmo, mando o pau no caboclo mesmo. Assim, né? E aí são questões muito pequenas do dia a dia, pequenas, mas que são grandes, particulares de cada um de nós, né? Cada um de nós tem a sua fraqueza, cada um de nós tem a sua limitação, cada um de nós tem a virtude, né? Mas assim, quando a gente de repente compreende no espírito, não só mentalmente, o tamanho da nossa miséria, se torna mais fácil a gente andar junto. A dificuldade em andarmos juntos, como o Tiago falou, e quando eu digo juntos, não estou falando assim, nós irmãos estamos aqui, que, né, pô, ficamos assim, entre aspas, somos todo mundo legal, né? Quando eu digo assim, andarmos juntos, todo o povo de Deus, por que que o povo é dividido? Por que nós somos divididos, né? Porque essa divisão começa em mim mesmo. Quando ganhamos essa consciência dessa miséria mesmo, andamos juntos. Andamos juntos, né? Só não ando junto quando acho que aquela pessoa não é digna ou não entende como eu entendo, né? Ou não faz como eu faço, né? Imagina que coisa linda é a multiface da sabedoria de Deus. A gente está com pessoas totalmente diferentes, né? Que não na essência em termos do Cristo, nós cremos e professamos da mesma coisa, né? Mas temos costumes diferentes, maneiras diferentes, como a irmã estava contando um pouco da jornada desde 71, da caminhada cristã dela, né? E quando nós estamos juntos, com um só coração, né? E acho que é um pouco daquilo que o Serafim falou ali, né? A gente lembrar um pouquinho lá da igreja primitiva, não como padrão em si, né? Mas como essa consciência de que a mesma do ladrão na cruz. Fala assim, pô, parceiro, eu tô aqui, mas é minha conta, meu irmão. É para eu estar aqui mesmo. Eu tô aqui, mas não tem nada errado. Escrever o nome certinho aqui em cima. Mas esse homem aqui do lado, esse homem é santo, esse homem é justo. Né? E essa consciência coletiva, né? Das pessoas que viviam naquele momento. Então, assim, ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Né? Então, aqui, eu assim... nós estamos num estudo bíblico livre, né? Então, para concordar, discordar, concordar parcialmente, não concordar com nada, mas assim, só em termos de percepção, às vezes a pessoa olha e fala assim, cura todas as doenças, ela fala, mas eu conheço cristão, né? Que, pô, a pessoa está doente, ou isso, ou assado, né? E assim, uma coisa que pelo menos me ajuda a entender algumas questões, não que todas possam ser entendidas, obviamente, mas que ajuda a entender um pouco, é o amor de pai. É o amor de pai. Quando Deus não cura uma doença, Ele está curando outra. É isso que é difícil de perceber. Né? Quando eu falo assim, Deus, por que o Senhor não me cura dos meus estreitamentos fenosa? Da minha fenosa, né? Eu orei tanto. Orava, buscava, subia monte. Né? Eu tenho estreitamento nas duas fenosas, nas duas artérias. Eu falava assim, Deus, o que isso não... E um dia Deus levantou um servo dele, né? E falou assim, meu filho, para de me pedir, não vou atender o seu pedido. Eu tenho um propósito nisso que eu estou permitindo. Então, assim, eu particularmente creio que quando Deus não cura algo, Ele está curando outro. Talvez invisível, talvez imperceptível, talvez um mal maior na minha alma do que no meu físico, que precisa ser arrancado com raiz e tudo, que precisa ser purificado, que precisa realmente girar com a minha alma e aumentar o processo de conversão dela, né? Desenvolvendo a salvação mesmo pela palavra poderosa, como Pedro falou que é pregada? Talvez sim. Então, às vezes, nós não podemos ler assim, cura todas as suas doenças. Cura. E no princípio do amor, Ele está preocupado sempre com as doenças mais
graves. Estou preocupado com a unha do meu filho que está dobrando ali, ou estou preocupado se o outro pé direito está gangrenado. Se a gente fosse pai, o que a gente faria? Não é? Então, se tem o homem que não anda, e tem duas situações graves, eu vou falar o que primeiro para ele? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Vou falar para ele primeiro o quê? É assim que ele pensa. A gente quer logo que no nosso meio, desculpa, eu vou tirar por mim, a gente quer logo no nosso meio o quê? Ver o poder de Deus, a gente quer ver um aleijado logo andando. Essa é a grande questão. Mas a gente não sabe, dentro, assim, na hierarquia do que precisa vir primeiro, ou do que é mais grave, mais necessário, a nossa mente, nesse ponto, o caminho do Senhor realmente é mais elevado, né? A nossa renovação de mente não está naquele processo e às vezes não entende. Né? Então, às vezes, a gente entra em alguns conflitos interiores, mas creio plenamente nessa palavra e cura todas as suas doenças. De uma forma mais ampla, né? Que resgata a sua vida da sepultura. Aí tem o testemunho do varão aí mesmo que ele contou, olha aí. E coroa de bondade e compaixão. Olha só quem é o nosso Deus. Olha como ele é, né? Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Andar com esse Deus não pode ser um peso, né? Não pode ser uma coisa assim, ih, rapaz, esse negócio aí que, pô, tem parada de inferno aí, nego falou que queimar lá embaixo é sinistro, tem uma parada de céu aí, né? E aí, né, tem que me consertar que lá embaixo é quente, não é assim? Então, assim, eu tô atrás de um lugar, eu não tô atrás de uma pessoa. Eu tô atrás de um lugar. Eu não tô atrás de uma pessoa. E o Evangelho me convida a render o meu coração a uma pessoa e não a um lugar. A verdade é uma pessoa, não é um conjunto de regras. A verdade é Jesus Cristo. E olha como é que eu mesmo, Rafael, me embolo ao longo dessa caminhada, né? Que a gente está caminhando, né? Então, uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, de início eu achei engraçado, mas depois eu vi, caraca, eu sou pior que ela. Porque a gente estava conversando alguma coisa a respeito da volta do Senhor, né? E tem muitos anos, né? Aí essa moça falou assim, eu falei assim, pô, irmã, não sei, né? Eu quando leio tenho algumas dúvidas se o Senhor vai voltar antes do princípio da tribulação, ou no meio e tal. De fato, o que eu quero é apressar a vinda do Senhor e amar essa vinda. Mas não tem uma compreensão muito clara assim. Então, o que eu quero é como aquela irmã, aquela senhorinha de idade falava para o Watchman, o que eu quero é aprender a amar a vinda dele todo dia. Eu não quero saber a cor da porta, da revelação, da nuvem, do parafuso, do não sei o quê. Porque se eu souber tudo isso e não amar todos os dias da minha vida, a vinda dele, então se torna inútil o conhecimento e a revelação, né? E aí, de repente, ela deu um salto e falou assim, de jeito nenhum. Pô, eu servindo a Jesus esse tempo todo, se eu tiver que passar por tribulação, eu não sirvo a Jesus, eu largo ele agora, pô. E ela falou aquilo, mas de transparência, não estava no culto, assim, não estava no estudo bíblico, era só a gente mesmo falando como cada um é na sua miséria. E ela mandou aquilo, entendeu? Pô, mas caraca, eu tô lutando e tal, varão, para onde ele tá, eu tá, entendeu? No lugar lá e tal. E aí na hora eu ri assim, mas depois eu falei assim, pô, de repente não tem a cara de pau de mandar como ela mandou, mas em outras reações da minha vida, isso aparece também, né? De forma mais sutil, eu tomo mais cuidado que ela, talvez, né? Mas eu fiquei pensando nisso, e aí sim, como, né? Como precisamos que o Senhor derrame luz no nosso coração, né? Mais do que o Senhor, mais do que, sabe, a gente fazer 1000 coisas, é assim, o Senhor realmente, a gente ter disposição de ouvir de Deus quem a gente é. Porque às vezes a gente não tem disposição para ouvir a verdade. Falei assim, Rafael, tu quer saber quem você é mesmo? Posso falar? Posso dizer? Para curar que eu estou falando, né? Lógico, Deus vai falar para curar, né?
A palavra que vem é para curar. E às vezes a gente não tem essa disposição de ouvir, né? Deus tem que ir naquele tempo, porque ele é, como a gente leu aqui, compassivo, amoroso, então ele vai ali no nosso tempo, né? Como é que é um Deus tão poderoso, mas não é tirano, né? Como é que ele respeita a graduação da nossa caminhada cristã, ou seja, assim, da nossa jornada, entendeu? Você pode ter Moisés, um cara com 80 anos, jovem, como um jovem, diz a Escritura, né? Calebão também, né? Lá na frente, pessoal de Judá. Mas você acha que a velocidade da nuvem, a velocidade, e aí falando um pouquinho de física, metros por segundo, aquela nuvem ficava sobre o povo, não era? Você acha que a velocidade daquela nuvem era a velocidade do passo de Moisés e Caleb, ou você era o passo dentre as mais de 2 milhões de pessoas da pessoa mais lenta? Qual você acha que era a velocidade da nuvem? Você já me falou essa resposta. Somos... Mas a gente não... Teoricamente, eu digo assim, eu não penso muito assim. Eu acho que o cara que está lá na frente, né? Pô, ele sabe tudo de Deus, ele está lá, ó, lá na... Mas não funciona assim, porque a moça de 70 anos, a grávida, a mãe que está carregando o bebê... Corre pra ficar ligando a nuvem, não era assim. Não era assim, cara. Assim, aí você vê o amor de Deus, né? Para com, entre aspas, o que nós achamos lentos, né? O que é ser lento, o que é ser rápido, né? Então, assim, outros questionamentos que a gente também faz interiormente falando, a gente pensa assim, chega aqui no versículo que ele fala do amor leal desse Deus, que não é homem, não mede resultado como a gente, sabe? Não tem a régua que a gente tem, sabe? Não mede sucesso da maneira que eu meço sucesso, não mede derrota da maneira que eu meço derrota, sabe? E quando eu estou triste, ele fala assim, fica alegre. Muitas vezes quando eu estou alegre, ele fala assim, agora se joga no altar, aí entre o altar e chore, sacerdotes e tal, né? Então assim, por que eu estou chorando? Por que eu estou alegre? Quais são esses motivos? Aí toda essa reflexão, né, na nossa vida cristã, parar, pensar e ponderar todas essas coisas, são coisas que dão uma mexida com a gente, né? E nesses momentos de lucidez, às vezes, que Deus dá para a gente dá aquela acordada. Então ele fala assim, ó, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. É ótimo ouvir isso quando eu sou oprimido. Quando eu oprimo é diferente. Não é assim? Ah, a gente oprime? Claro que a gente oprime os irmãos, pô. Quem pode dizer aqui que não oprime um irmão, não oprimiu? Né? Da forma também sutil, tranquila, religiosa, para não mostrar que é um ímpio e tal, mas dá uma oprimida, pô. Só que, olha só, Deus, ele julga o oprimido tanto quando eu estou de um lado, quanto eu estou do outro. Uma hora eu sou o ofensor, outra hora eu sou o ofendido. Não é assim? Então, assim, essa história de que Deus defende a causa. Amém, irmão. Só que a gente só tem que guardar o seguinte, que não necessariamente está falando da gente. Vem com justiça, né? Porque com a maneira que você medir, você será medido. Com a maneira que você julgar, você vai ser julgado. Rafa, se você usa a régua do metro, eu vou usar a régua do metro contigo, parceiro. Se tu usa do milímetro, eu vou usar do milímetro contigo. Isso não parece ser um parâmetro justo? Parece, e de fato o é justo. O porquê que eu quero que alguém me meça no metro e quero medir os outros no milímetro? Por causa da natureza, né? Então a nossa natureza é o que Paulo chega. Nessa carne não habita bem algum. Não adianta eu forrar ela, modernizar ela, não adianta eu dar um aparato de evangélico, não adianta eu dar uma moral de cria, não adianta eu fazer nada para torná-la melhor. Porque a conclusão que ele chega é o seguinte, miserável homem que sou. Existe dentro de mim a natureza clara, que tem um entendimento, que ama essa lei e deseja de fato viver nela, estabelecer ela, mas existe outra natureza que vejo também se manifestar dentro de mim, que me sabota, que me dá uma banda, né? E como é importante a gente acreditar que, de fato, o meu pior inimigo sou eu mesmo. Ou seja, não dá para confiar muito em mim, né? Não dá para confiar, acho que nada em mim. Cada hora isso vai
né? Deus, olha, aquelas histórias, né? E, cara, a gente olha para nossa vida, a gente vê isso, né? Deus, eu acho que tu tá com a mão nisso. Quando a gente quer uma coisa, meu irmão, a gente até diz que Deus falou. A gente pega um cabo, o que o pastor falou em 5 minutos, a gente traz ali e fala, não, mas isso acho que é o que eu estava pensando de noite, então Deus está confirmando isso, então Deus abriu essa porta e tal. Cara, a gente pinta mesmo. A gente é assim, né? Nós somos miseráveis na nossa essência. Agora nós servimos a um Deus amoroso, gracioso, que depois chega de noite quando a gente vai dormir e fala assim, não é assim, Rafa, tu está forçando a parada. Entendeu? Dá uma segurada aí nessa, né? Ele sempre nos dá oportunidade antes da gente dar o passo de dureza de coração. Então é Uzias. Pô, entrei, meu irmão, vou meter esse incenso, essa parada aí, agora que eu já construí aqueduto, catapulta, já agora, pô, já botei muro nas cidades, fortifiquei cidade, meu irmão. Deus é comigo mesmo, parceiro. Eu ando e onde eu ando, chega o avivamento e tal, e Deus é comigo. Então, vou pegar essa paradinha e vou lá. O mais interessante é que a gente pensa assim, raciocina assim, pega o incenso, parte para dentro, e Deus, naquele momento, não faz nada com a gente. Chega sempre um irmão e fala assim, para, cara, não é para você fazer isso. E é na hora que a gente se indigna contra o irmão, é a hora que a gente resiste à voz, que vem a lepra. A lepra não vem por causa do nosso erro, porque somos pó. A lepra vem pela dureza, pela insistência em não ouvir Deus na boca de um outro irmão. De não se considerar menor do que ele. Aí está a grande pernada. Tá a grande boom que a gente toma sem perceber. E aí adiantou alguma coisa, porque quando ele se deu conta que o nego já estava se afastando dele, ele pegou a lepra aí. Aí não tem incenso, não tem mais nada. Vivia numa casinha lá. Ficou isolado, né? Assim. Engraçado, ficou isolado, mas ele já estava se isolando. Olha como é que Deus trabalha, né? Ele já estava se isolando. Então, assim, né? Nosso coração é tremendamente enganoso. Glória a Deus, porque o Senhor derrama a luz, né? Acho que Davi tinha um pouco dessa consciência, Senhor, envia a tua luz, esquadrinha o meu coração, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Não é um erro isolado, é um caminho mau. Arranca-o, guia-me pelo caminho eterno. Né? Assim, não tem como, uma hora eu vou dar aquela patinada, eu vou achar que eu sou o cara, eu vou achar o mais miserável de todos, eu não consigo esse equilíbrio. Senhor, seja o Senhor o meu equilíbrio, seja o Senhor a minha bússola, né? Essa dependência. Esse texto aí, de sondar o coração, né? Eu estava lá na igreja da Lagoinha, eu vi aquele pastor Márcio Valadão, né? Falando que era uma oração frequente que ele fazia. E na hora eu falei, caramba, esse cara, mano, a igreja que ele tem, os filhos que ele tem, um cara abençoado. Poxa, essa igreja que atinge o Brasil lá fora. E pra você ver como o cara era humilde. Ele falou que fazia essa oração frequente. Se o som do meu coração desse algo ruim. E muitas vezes a gente esquece disso. Né? E eu achei muito interessante ouvir isso dele. Eu falei, pô, o cara é um cara top, um cara diferente, né? Como Davi, né? Que era um cara fera, né? Deixou essa lição, né, pra gente. Nossa, não sei se dá um pouquinho ainda por causa do horário. Dá 9h45, né? O Senhor é compassivo e misericordioso, né? Então Deus também, Ele é misericordioso, muito paciente, diz essa versão, e cheio de amor. Olha que coisa legal, né? Quando a gente é pai aos 20 e poucos anos, né? A gente é um pai, né? Acho que como Jacó mesmo, né? Quando você é pai aos 40, 50, eu não sei, mas algumas pessoas dizem isso, né? A gente ouve, né? É a experiência dos irmãos. Diz que você está num outro momento, né? A gente está falando aqui que a pessoa é mais mole, não é isso, né? Mas existe uma outra percepção, né? Existem coisas que aos 20 anos pareciam importantes, não são. E existiam coisas que pareciam ser banais e são tremendamente importantes, né?
a gente às vezes é pai com 20 e poucos anos e busca tentar ser o melhor pai possível ali, né, naquela idade, né? E a Bíblia diz que mesmo nós sendo maus pais, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. A conclusão final é: Deus é o nosso Pai. Nós recebemos um Espírito que clama Abba, Pai. Paizinho querido. Como é que a gente pode achar que esse Pai, o tamanho desse amor desse Pai conosco? Quando ele vê que é alguma coisa importante, ele vai fazer o quê? Ele vai me acertar no bom sentido, a sua vara e o seu cajado me consolam, porque mais amor, mais cuidado que isso, ele não tem. Né, a gente pode até falar na nossa arrogância, eu não faria assim, eu não faria assado, eu faria diferente, mas né, quem vai ensinar Deus? Ele disse assim: não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Né? Então, algumas versões dizem, ele não fica irado para sempre. Então, assim, ele fica chateado com as nossas atitudes, mas isso é o quê? Momentâneo. Né? E ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha só que coisa. Se ele fosse olho por olho e dente por dente, se ele fizesse o que ele mesmo estabeleceu na lei, como é que seria para a gente? A gente estava perdido, não é assim? Mas ele não nos retribui dessa forma. Né? E ele ao mesmo tempo está nos convidando a viver essa semelhança. Né? Então, pediu a capa da túnica, pediu 1 quilômetro, anda 2, né? Pediu a face a outra, e isso não é ser bobo, não é ser passivo, não é ser tonto, não se faz isso para tentar demonstrar uma espiritualidade, né? Para tirar onda, para fazer isso, passado, não. Acho que o privilégio de viver isso é somente o de ser parecido com ele. Acho que o grande presente final é esse mesmo. Né, poder ouvir dele algo, né? Mais semelhança. Então, assim, pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para com os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha que Deus lindo, né? Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Engraçado que eu lembro disso, eu lembro de uma cena, tem coisas que marcam a gente, né? Eu tinha 11 anos de idade, estava na 5ª série, né? E eu estudava, lembro direitinho, numa escola pública. Eu tinha ganho um estojo, essas coisas de moleque, né? Tipo um estojozinho assim, maneiro, que tinha um carrinho, sei lá o que, eu não lembro na época. É tão importante que eu nem lembro, né? E tal. E aí ele estava na mesa e um rapaz pediu para ver, né? Coleguinha. Pediu para ver e tal, não sei o que, ele deixou cair e quebrou. E eu lembro, minha mãe dava aula nesse colégio e tal, né? E eu lembro que eu não conseguia parar de falar para ele: você vai me dar outro estojo. Você vai me dar outro estojo. Maluco, você vai me dar outro estojo. Quando a professora ficou tão assim, eu comecei a saber que eu era filho de professor, vou chamar minha mãe, né? E eu lembro disso até hoje, que minha mãe veio, olhou, o que houve? Não, ele pegou aqui meu estojo, quebrou o estojo, ele vai me dar outro estojo. Ela virou para mim e falou assim: Rafael, você não está percebendo que ele não tem condição de te dar outro estojo? Tinha 11 anos, mas aí eu parei, olhei para ele, para a condição dele, olhei porque eu estava cobrando, sabe? Na hora me deu um constrangimento, eu tinha 11 anos, mas eu lembro disso claramente. Eu falei assim: ele não tem como te dar outro estojo. Hoje, com a compreensão, eu sei que ele mal tinha como se alimentar, né? Mas eu estava ali o quê? Né? Estava ali, né? Adão. Mas Deus lembra que a gente é pó.
né? Então, quando eu transgredi contra o templo dele, eu encontrei perdão, né? Quando eu fui ingrato, eu encontrei graça, sabe? E se Deus é assim, é porque é ser lindo ser assim. E o convite dele é para a gente ser assim, não pela religiosidade, não pelo céu, não pela liturgia, não pela questão denominacional, não, mas por questão da pessoa dele, de quem ele é. Alguém que ama, contempla, adora o seu caráter, a sua pessoa, e sabe que não tem condição de ser aquilo na sua força, né? Mas com todas as limitações e dificuldades está se deixando ser vencido, e o Espírito Santo está tratando e está conduzindo um pouquinho cada dia, né? Ainda que seja de forma bem lenta e tal. Ele fala assim: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, quando se vai, quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Eu lembro de um velhinho também, servo do Senhor, assim, muito amado também, com 80 e poucos anos. Aquelas pessoas que você olha e fala assim: pô, essa pessoa tem uma experiência com o Senhor e tal, né? Tem umas palavras de sabedoria assim que tu fica, oh, caramba, Deus e tal. E aí aquela pessoa assim, parte do final, fala assim: e aí, irmão, dá uma, né? Tipo assim, deixa uma pérola aí pra gente aí. Pinga um fogo aí. E aquela cara de bobo do irmão, né? Falou: eu acho que eu estou começando a entender o Evangelho. Tipo assim, você fala assim: pô, parceiro, então, o que eu estou entendendo? Então, o que eu estou percebendo? O cara já está partindo, está olhando o quadro, está falando assim: caraca! Né? Então é um pouquinho disso, né? Mas ele fala: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, né? A sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Essa palavra, acho que umas 2 segundas-feiras a gente vem sempre tocando nela, né? Essa questão de que o Senhor estabeleceu o seu trono. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, ama perdoar, afasta as nossas transgressões, mas ele está no trono, né? Castiga as nossas rebeliões, não na medida, né, muito menos, como nós lemos, né? Mas ele está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. Difícil para a gente, às vezes, no dia a dia, tentar aceitar isso, né? Parece que tem algumas coisas aos meus olhos que fogem esse controle. Não deveria ser assim, né? Senhor, não deveria ser assim. Meu amigo tem 33 anos. Ele era apaixonado pela filha dele. A filha dele vai fazer 1 aninho. Não devia ser assim, Senhor. Não devia ser assim. Rapaz que te servia, que... né? No nosso natural, né? Não que a gente diga isso, mas tem um sentimentozinho assim, né? Tem coisas que é igual quando você é pequeno. Tu não manda pro teu pai, mas tu pensa, né? Não dá pra falar que, pá, meu pai era assim. Mas dava pra pensar. É na cerca do vizinho. Mas você chega a manifestar se for com você. É. Se for, por exemplo, se for teu filho. Não, meu filho não. Você falaria, meu filho não. Talvez o do vizinho, você pensaria, poxa, o filho dele, o cara tem mente a ver. Você pensaria talvez no manifestar. Desse uma palavra, olha, deixa eu controle. Mas para o teu filho não. É difícil. Essa é a nossa história. Pelo porquê, não dá para entender. Falou isso, eu lembrei de um testemunho, só falei no nome dele agora que não me veio à cabeça. Eu acho que não é o Hudson Taylor, mas foi um grande missionário na Índia, né? E a biografia dele retratava que ele realmente assim era uma pessoa muito temente ao Senhor, e uma pessoa assim que vivia mesmo dentro desses princípios aqui que a gente está compartilhando, né? E o filho dele era alguém que acompanhava ele,
E ele ficou durante bastante tempo ali pregando, ensinando um trabalho modesto e servindo ao Senhor e tudo. E numa data, o neto dele faleceu. Neto dele faleceu. Ali a gente não sabe, né, mas pelo menos o que retrata ali, né, na biografia, disse que você não via aquele homem murmurar. Você não, sabe? Era aquela pessoa que você estava do lado assim, que o Senhor ganhou ela em vários aspectos e aquilo era uma realidade, você não ouvia aquele homem abrir a boca para falar que droga de sol, que droga de chuva, entendeu? E relata que naquele momento ele falou assim: Deus, por que o meu neto? Sabe? Foi num ponto dele, pessoal dele, que aquilo foi como uma espada mesmo, assim, né? Que entrou e ele não conseguiu entender aquilo. Ele realmente assim, demonstrava na biografia que ele não conseguia entender o porquê que esse Deus que é tão amoroso, um Deus que é tão bom, um Deus que é tudo isso que a gente está lendo aqui, uma pessoa que rompeu, que abdicou, que estava num local, a gente não precisa falar muito da Índia, né? Mergulhou, bem miserável, a vida dele era um serviço ao Senhor, não era uma pessoa como a gente está falando assim, com objetivos escusos, de querer... Não, alguém que amava o Senhor e fazia a obra do Senhor, sabia a obra, sabia quem era o seu Senhor, né? E ele fala que naquele momento de dor dele, quando ele começou a sofrer muito, os indianos ao redor, por saberem quem ele é, começaram a se compadecer da situação dele. E aí muitas pessoas, apesar da religião deles não permitirem, entravam na casa dele para poder dar assim, né? Expressar os sentimentos de alguma forma assim, né? E ele conta que através desse processo, Deus abriu uma porta de salvação. E muitos indianos começaram a entregar a vida para Cristo. E ele entendeu que Deus tirou um filho e deu muitos outros para ele. Né? É como ele... Posso contar contigo para isso? Quando Deus falou para Jacó... Imagina se Deus falasse assim para Jacó: aí, posso tirar José daqui? Tem coisa que não dá para ele falar, né? Vou tirar, dá para eu tirar, vou tirar ele, meter 17 anos lá na prisão. Pô, parceiro, não dá, eu vou tirar e não vou nem te falar. Vai ficar 17 anos achando que ele está morto mesmo. Sou teu Deus, sou teu amigo, mas não posso te falar isso, pô. Como é que eu vou te contar isso? Contar isso, tu sai daqui voado da carruagem e vai lá buscar o cabra. Então tu tem que pensar que está morto mesmo. Já parou para pensar nisso? O Deus de Jacó, o Deus que mudou o nome dele, o Deus que chamou ele, ficou em silêncio. Pô, irmão, se minha filha morreu, você sabe que minha filha está viva e você não me conta, o que eu vou achar de você? Você é meu inimigo. Pô, meu irmão, tu é meu inimigo, parceiro. Estou sofrendo aqui, tu sabe onde minha filha está e tu não me conta, parceiro. Que história é essa? Agora, o conflito de saber assim, olha, eu preciso contar com você para isso. Eu tenho um plano, tenho um propósito. Não vou poder abrir o meu coração contigo nessa situação, Rafael. Você não vai entender. Você não vai entender, não adianta. Você não vai entender. Então, meu irmão, tu vai achar que ele está morto. 17 anos. Não, 17, 13 mais 7 já dá 20, né? Depois 3 anos e meio da segunda parte de fome, já bota uns 24, 25 aí, tu vai achar que ele está morto. Mas um dia, a alegria que vai vir sobre o teu coração vai ser muito maior de tudo que você já viveu nessa terra. Não só por rever o teu filho, por saber quem eu sou, por saber como eu cuidei de todos vocês, dos 70 que ficaram, do meu plano, da minha aliança com Abraão, da minha fidelidade, do meu zelo. Eu vou encher tanto a alegria, tanto do seu coração, que vai transbordar. Mas essa alegria vai ser mais do que alegria, porque ela não vai ser uma alegria voltada para você. Ela vai ser uma alegria de saber quem eu sou. E essa alegria ninguém nunca mais vai poder tirar de você, Jacó. E é a mesma alegria que Jesus disse para os discípulos quando falou assim: pô, parceiro, tu tá alegre porque tu pegou o peixão lá, 163, filezinho. Quando tá na pista aí, você já tá com... Não é, essa alegria não dá, essa paz não dá. Viver com isso é viver sofrendo. Esse é o verdadeiro sofrimento. Agora, parceiro, a paz que eu vou dar para vocês, ela não entra nem na razão. Porque ela
está acima do entendimento. Tu não vai conseguir entender a paz que eu estou liberando sobre a tua vida. Você simplesmente experimentá-la. E a alegria que eu vou te dar, parceiro, o dia que você me vê pendurado naquela cruz, para você, o pior dia do mundo. Entendeu? Vai acabar, vai desmoronar tudo. Mas quando eu aparecer vivo e ressurreto para vocês, imagina a experiência da ressurreição para aqueles discípulos, de orar e falar assim, meu Deus, não foi só a tempestade, não foi só a onda do mar, não foi só o paraplégico, não foi só o cego, não foi só as pessoas que tinham fome, é muito mais além de tudo isso. Ele venceu a morte, cara. Pô, não tem fim, parceiro. A nossa história agora não tem fim. Estamos colados até o final. Ele deu fim no fim. Estamos colados até o final. Rompeu. Rompeu é difícil, né? Às vezes rompe depois de ouvir o galo cantar. Né? Tem vários métodos que ele, na sua sabedoria, cria para fazer com que a gente rompa, né? Mas, de alguma forma, agora no finalzinho, ele fecha, né? Para... Na verdade, todos os exércitos do Senhor, os seus anjos, né? Tudo bendizer o seu santo nome. Né? Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Né? E o Senhor nos ajude nessa proposta impossível, mas possível, né? Possível aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo ele diz que não há impossíveis para Deus, né? O anjo fala com Zacarias e o próprio Senhor visitando Abraão fala com Sara ri, né? Mas calma aí, Sara, existe algum impossível, alguma coisa que é impossível? Não existe. Embora eu ache essa pergunta bem difícil de responder, né? Porque na verdade, para mim, há vários impossíveis no meu dia a dia. Só não tenho a cara de pau de dizer. Eu digo no culto que para Deus não é impossível. Mas eu, Rafael, para mim tem vários. E as minhas reações mostram que existe impossibilidade. Então assim, Deus, pai e tal. Né? Mas é engraçado quando ele esbarra nisso e rompe isso na gente, né? Porque é aquele medo que a gente tem e ele vai e não é que ele não deixe você viver o medo. Ele entra no medo com você e vence o medo contigo. Ele entra no barco. Então fala assim, que o mar temia me aconteceu. Então vamos lá. Vamos atravessar o caos junto. Vamos passar junto. A fornalha, a cova, o mar, a água, o que quiser, né? Pô, mas pra gente, né? E entra o que foi falado, né? Assim, a gente compartilha aqui, cada irmão vai falando, a gente vai lendo a palavra, tem um ambiente de graça, porque é o próprio Senhor da palavra que acalenta o nosso coração, mas quando a gente, né, parte, que o barco chega do outro lado e que a gente desce e dá de cara com um gadareno, né, amanhã a gente dá de cara com um gadareno, né, parece que a gente percebe assim, ele rompeu um pouco, mas há muito que romper ainda. Né? Acho que é por aí. Chegamos no nosso horário lá do... Se algum irmão puder orar para a gente